Oi, a paz do Senhor, povo. Apóstolo Eduardo Martins Jevô por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o jejum. Vamos falar sobre essa ferramenta poderosa que nós temos à nossa disposição e que nos proporciona tantos benefícios. Benefícios físicos, a medicina já deixa isso bem claro, e também benefícios espirituais. O jejum é uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual. E nessa aula, nesse vídeo, nós vamos estar mergulhando sobre o que a Bíblia diz e descobriremos, analisaremos a fundo sobre o que a Bíblia diz a respeito do jejum e os benefícios espirituais que ele nos proporciona. Desde já peço, compartilha, deixa teu comentário. Se tiver alguma pergunta, coloca aí a tua pergunta, coloca o teu nome, diz de qual cidade você está falando, nos assistindo, e divulga essa mensagem. Tem um texto na Bíblia que chama muito a minha atenção, se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, que fala assim, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejuns. E hoje em dia, a única coisa que a maioria das pessoas sabe sobre o jejum é que ele serve para perder peso. Só que há muito mais que isso. O jejum tem muito mais do que apenas essa utilidade, perder peso. E para isso nós precisamos estudar, meditar, mergulhar fundo na nossa fonte de vida, de regra, de fé, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem muito a dizer sobre essa importantíssima chave espiritual, né? Que muitas vezes tem sido negligenciada. As pessoas, quando fazem de maneira errada, e tem outros que nem sequer praticam, né? Colocam em prática essa ferramenta tão poderosa. Deus deseja e espera que os seus seguidores jejuem. Uma vez perguntaram para Jesus Cristo, que se os discípulos não jejuavam como as outras pessoas religiosas, por que eles não jejuavam como as pessoas religiosas faziam naquela? Ele respondeu com uma breve parábola, explicando que era porque ele ainda estava junto os seus discípulos. Ele afirmou que quando não estivesse mais entre eles, referindo-se ao seu iminente retorno ao céu, então os seus discípulos iriam jejuar. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 15. Com isso, ele quis dizer que todos os seus futuros discípulos iriam jejuar. E nós somos essa geração. Por quê? Porque precisamos do jejum com oração para nos ajudar a manter uma estreita relação com Deus Pai e Jesus. E há outros grandes benefícios espirituais no jejum, como veremos a seguir. Quando Jesus falou aos discípulos sobre como jejuar, claramente ele estava esperando que fossem jejuar. Mateus, capítulo de número 6. Versículo 16 ao 18. Ele não disse, se jejuardes, mas quando jejuardes. E note que neste capítulo Jesus dá ênfase ao jejum, tanto quanto a oração e a prática de boas obras.
O jejum é mencionado com destaque no Antigo e no Novo Testamento. O registro bíblico daqueles que jejuaram inclui Moisés, Davi, Elias, Esdras, Neemias, Esther, Daniel, Ana e Jesus. O apóstolo Paulo fez jejum muitas vezes, 2 Coríntios 11, 27. Então nós vemos que o jejum é uma ferramenta que vem sido a usar há milhares de anos. É uma ferramenta milenar, tem uma sabedoria milenar no jejum. Nós vimos aqui nomes de homens de Deus que usaram o jejum para poder se aproximar de Deus e assim ouvir melhor a voz do Senhor, sentir melhor o Senhor, se posicionar e romper em dimensões que nós ainda não alcançamos. O jejum tem esse poder. Quando nós jejuamos, as barreiras, as linhas, as adversidades, as montanhas que estão na nossa vida, que nos impede a chegar em novas dimensões, caem por terra. Nós passamos a ter muito mais sensibilidade espiritual. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais. O que é o jejum? Em certo sentido, todos jejuam. Quando estamos dormindo, nós ficamos sem qualquer alimento ou bebida. Isso é jejum. É por isso que a primeira refeição do dia é chamada de jejum. No entanto, quando as pessoas falam de jejum, geralmente é no sentido de um período de tempo mais longo sem comer nem beber, realizado de forma voluntária. Pode ser um dia inteiro, parte de um dia ou mais de um dia. Um jejum para a saúde é qualquer dieta restritiva temporária, que supostamente trará determinados benefícios à saúde. Mas estamos falando do jejum para a saúde espiritual, que envolve a abstenção de comida e bebida, enquanto empregamos esse tempo extra na oração, na meditação e no estudo da Bíblia. Êxodo, capítulo 34, versículo 28, Esdra, capítulo 10, versículo 6, Esther, capítulo 4, versículo 16 e Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. O ideal seria passar a maior parte do tempo de vigília durante o jejum, orando, estudando e meditando. Se isso não for possível, pelo menos devemos fazer isso durante o tempo extra em que normalmente estaríamos nos alimentando. Então, o jejum é a abstinência de comida, é a abstinência, de comer, deixar de comer para buscar a Deus. Tem o jejum que ele é total, que é comida e bebida, total. E tem o jejum que é só comida. Tem o jejum também que ele é aquele propósito que você determina não comer certos alimentos. Mas todos eles te proporcionam, quando você associa ele com busca ao Senhor, leitura, meditação, oração, quando você une uma coisa na outra, você consegue potencializar o teu crescimento. Jejum, devemos praticá-los e devemos fazer isso com urgência para crescermos espiritualmente.
Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Obrigado por terem assistido.